A mega operação realizada nessa semana no Rio de Janeiro continua ganhando muita repercussão e as consequências para o governo Lula têm sido cada vez mais desastrosas à medida que novas informações vão sendo reveladas. Ontem, logo no início da tarde, responderam a algumas perguntas de jornalistas o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ambos colocados por Lula nos seus respectivos cargos. Lewandowski estava preparado para reproduzir apenas as narrativas do governo Lula sobre toda essa história. Até porque, se ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, já atuou politicamente por anos dentro do judiciário, naturalmente, ao assumir um cargo político dentro do governo, essa sua atuação política seria ainda mais escancarada. O problema é que André Rodrigues não estava tão preparado assim. Como já fez em outras ocasiões, ele mostrou que a estratégia de Lula de colocá-lo à frente da PF funcionou no que diz respeito àquilo que ele está disposto a fazer, como na caça aos principais rivais do presidente, por exemplo. Mas não funcionou no que diz respeito à sua comunicação, já que ele não tem aquele jogo de cintura que a militância precisa para impor as suas narrativas. No caso de ontem, então, as consequências dessa sua falta de jogo de cintura foram catastróficas para o governo por conta do assunto que estava sendo tratado, que é o assunto mais falado do momento. Veja só o momento em que André Rodrigues revela que houve um contato entre o pessoal da inteligência da Polícia Militar e a Polícia Federal. Repare na reação imediata de Ricardo Lewandowski quando isso foi dito e perceba também o desespero do ministro de Lula para intervir o quanto antes na resposta. Essa é uma operação do Estado do Rio de Janeiro e nós não fomos comunicados que seria deflagrada nesse momento. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência. Só que a revelação desse fato era tão comprometedora para o governo Lula que até mesmo Lewandowski tropeçou nas palavras quando foi questionado novamente por um jornalista para confirmar que esse contato realmente ocorreu. O ministro chegou ao ponto de dizer que a PF não foi informada, ela só foi comunicada. Do ministro, sim. Porque a Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro. Para que você tenha ideia do tamanho do impacto negativo disso para o governo Lula, até mesmo o pessoal da Globo, aquele mesmo que está lutando arduamente para não deixar que os integrantes das facções sejam chamados de narcoterroristas, como eu mostrei no vídeo de ontem, não conseguiu encontrar um modo de passar pano para a revelação feita pelo diretor-geral da PF. Veja só o comentário feito ontem, apenas alguns minutos dessa declaração. Para mim, a informação de toda essa entrevista é uma informação embaraçosa para o governo federal. Houve um contato da inteligência da Polícia Fluminense com a Polícia Federal analisou que não era o caso de participar. Legalmente, taticamente, pode até ter razão, mas politicamente a notícia hoje é que a Polícia Federal foi informada. Não importa se é o primeiro escalão, não importa se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto. Polícia Federal é Polícia Federal. Então, a Polícia Federal foi convidada a participar e se recusou. É o que disse o Andrei. Isso, politicamente, é muito embaraçoso para o governo federal. Ponto 1. Ponto 2. O governo federal não está sabendo como reagir. 24 horas depois da operação policial mais letal, com repercussão internacional, a medida é mandar 2 pessoas conversar com o governador. O diretor da Polícia Federal, o Andrei, estava viajando, mas a Polícia Federal não precisa esperar presidente para vir participar aqui de assunto de segurança.
Agora, se a situação para o governo federal já estava embaraçosa, até mesmo nas palavras dos seus fiéis defensores dentro da imprensa, o pronunciamento feito pelo presidente Lula através de uma publicação em rede social tornou o caso ainda mais vergonhoso. Na noite de ontem, Lula escreveu: "Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violência pelas cidades." Oh, seu Lula, francamente, o senhor está chegando ao final do seu 11º ano como presidente da República. Isso sem contar os 6 anos da sua companheira de partido. E só agora o senhor resolveu que isso é inaceitável. E cá entre nós, tem que ser muito inocente para acreditar que a ideologia que o senhor defende, que é aquela da humanização do combate ao pequeno crime, da não punição com cárcere privado de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, como o senhor e Flávio Dino defenderam em janeiro de 2024, seria capaz de combater o crime organizado, não é mesmo? Agora, você que está assistindo a esse vídeo, não pense que essas foram as únicas informações comprometedoras que sobre o governo Lula que foram reveladas nessas últimas horas. Você deve ter visto que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que fez 3 pedidos para ter apoio das Forças Armadas para a realização de operações nas comunidades, mas que todos eles foram negados. Segundo ele, o argumento foi de que seria necessário uma GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, e aparentemente o governo Lula não estava tão disposto a isso. É claro que é uma afirmação feita pelo governador, não um documento apresentado. Mas diante do bombardeio que ele já está enfrentando por parte da militância de esquerda, das ONGs, de parte da imprensa, o que no fim das contas podemos resumir tudo como militância mesmo, me parece muito pouco provável que ele resolveria ainda inventar uma história para enfrentar mais essa encrenca com o governo federal. Enfim, o fato é que enquanto o governo Lula acha que uma intervenção das Forças Armadas não é necessária nesse caso, no Rio de Janeiro, este mesmo governo Lula, segundo o governador do Pará, decretará GLO em Belém durante a COP30, que começa na próxima quinta-feira, dia 6 de novembro. Parte da grande imprensa, como é o caso da Globo, está noticiando que o governo paraense pediu a Lula que decrete GLO, mas uma coluna do Metrópolis afirma que Helder Barbalho, o governador do estado que sediará o evento, já afirmou à coluna que Lula decretará. Para proteger o cidadão pagador de impostos do domínio de facções no Rio de Janeiro, é inviável uma GLO. Mas para proteger autoridades estrangeiras durante um evento completamente hipócrita, aí sim é viável. Só que essa história não estaria completa se não estivesse faltando ainda a cereja do bolo da hipocrisia, a participação do judiciário. No vídeo de ontem eu mostrei que Alexandre de Moraes, o onipresente, assumiu a chamada ADPF das favelas, que antes estava nas mãos de Barroso. Ontem mesmo ele já enviou uma extensa lista de perguntas que devem ser esclarecidas pelo governo do Rio a respeito da operação. Mas a pressão de Moraes, aparentemente, não seria o bastante. Coincidentemente, um recurso que tramita no Tribunal Superior Eleitoral e que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi incluído ontem na pauta e teve seu julgamento marcado para a próxima terça-feira, dia 4 de novembro. Cá entre nós, esse pessoal já não faz mais questão nenhuma de disfarçar a sua atuação política. Um dia após a operação, é sério isso? Bom, na semana que vem, provavelmente voltaremos a falar sobre esse assunto com o coincidente resultado do julgamento. Até lá, proteja o que é seu com as suas próprias mãos, pois o governo Lula definitivamente não está disposto a proteger.